essa pessoinha. Amém. Em nome de Jesus. Papai querido, aqui está a sua filhinha, Senhor, diante de ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, tudo quanto o Senhor já tem ministrado no seu coração, Pai, que ela venha saber expressar em palavras, Senhor, para as nossas vidas. Pai, nessa manhã, Senhor, o Senhor colocava ao meu coração cheios do Espírito, Senhor. E agora, Deus, agora eu posso entender, Senhor, que o Senhor já está nos enchendo nessa manhã e vai nos encher um pouquinho mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E assim a nossa fé, Deus, ela vai ser aumentada, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Colocamos, Senhor, a saúde da sua filha diante de ti, que o Senhor possa cuidar dela e cuidar dos seus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz, Senhor, amém? Amém. Podem se sentar. Eu pensei em começar pedindo desculpa para vocês não repararem. Mas eu não quero que vocês não reparem. A verdade é que eu não quero. Porque eu quero que o que Deus está fazendo comigo, que Ele faça com cada um. Aleluia. Eu podia falar desculpa, pedir 1 minuto, pedir para vocês não ligarem, mas eu quero que vocês liguem. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade em vocês. Eu quero que nós estejamos juntos num só Espírito. Aleluia. Porque o Senhor tem algo muito grande para nos revelar hoje. É tão grande que eu não consigo, irmãos. É muito forte. Mas eu não quero que você tenha essa expectativa de que Deus vai aparecer aqui, que Jesus vai entrar, vai subir, sabe? Eu não quero que você tenha expectativa de que eu vou fazer vocês sentirem, ou que eu sei mais. Não é isso. Mas o Senhor nos leva hoje, nessa manhã, a fazer o caminho de volta, a voltar para a essência, para aquilo que é realmente necessário. Meu coração tem se entristecido muito com muitas coisas. E eu falei, Senhor, eu não quero olhar para as coisas, eu não quero. Eu quero voltar meu olhar para Ti, Senhor. Me ensina a olhar. Me faz voltar para o jardim, sabe? Me traz de volta para a essência. Porque muitas vezes a gente começa a caminhar com o Senhor e é impactado com a beleza e com a simplicidade do Senhor, e aí o nosso coração quer mais, e aí a gente começa a voltar o nosso coração para as coisas que se vê. A gente começa a voltar o nosso coração para coisas. Quando a gente serve a um Deus simples, né? A gente não serve a um Deus tirano, a gente serve a um Deus simples, a um Deus que diz que de todas as coisas, para a gente guardar o nosso coração. Ele não fala para a gente acumular riqueza, Ele não fala para a gente acumular títulos, cargos. Ele fala para a gente guardar o nosso coração. E é um Deus que é tão poderoso, né, que a gente serve. Dá instruções tão simples. E aí esses dias eu estava refletindo, eu falei, Senhor, em que momento que a gente se perdeu? Em que momento, nós como igreja, eu estou falando como igreja, irmãos, não como Luciano, estou falando como igreja. E não como comunhão, amém? Como corpo de Cristo, em que momento a gente se perdeu buscando outras coisas? Buscando coisas.
e buscando estar na presença do Senhor por coisas. E aí o Senhor me fez refletir sobre a criação. E aí o Senhor me mostrou, não precisa, bom, vamos abrir em Gênesis 1. Gênesis 1. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E aqui a gente não precisa ler, mas o Senhor mostra na palavra que Ele criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Deus não pegou, Ele não fez com suas mãos o firmamento, não fez com suas mãos a terra, não fez com suas mãos a luz. O Senhor não fez, o Senhor disse, o Senhor falou, e essas coisas se tornaram, foram criadas. Isso para a gente é um mistério muito grande, não é? A gente com os nossos olhos humanos entender isso. E o Senhor diz na sua palavra que tudo o que Ele criou, então a luz, o firmamento, os animais, Ele mandou a terra produzir, que a terra fosse produtiva, e a terra foi através de palavra, através da sua palavra. Porém, tem uma coisa que não foi feita pela palavra. Tem uma coisa que não foi feita pela palavra. E sabe qual foi a única coisa que o Senhor não fez pela palavra? O homem. Deus não fez, não nos fez pela palavra. Ele não falou. E Deus disse: haja o homem, e o homem existiu. Deus não nos fez pela sua palavra. Deus nos fez com as suas mãos. Se você for, vamos lá para Gênesis 1, 26 e 27, mais lá na frente. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui mostra que o Senhor, Ele não declarou que nós deveríamos existir, Ele nos fez. E isso mostra que há uma intimidade do Senhor conosco. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E aí o Senhor mostra que Ele nos fez, aqui mais para frente, fala sobre como Ele criou, enfim. E aí diz que Deus tirou da terra, tirou o pó da terra, e do pó da terra fez o nosso corpo. Daí diz que Deus assoprou nas nossas narinas e nos deu o Espírito, o fôlego de vida. E aí depois Ele disse: vá, tenha liberdade, passe a dominar a terra. Isso nos mostra que o Senhor nos fez triunos, assim como o nosso Deus é. Nosso Deus é um Deus que é Pai, Ele é um Deus que é Filho, Ele é um Deus que é Espírito Santo. São três pessoas que se tornam uma só. E às vezes é muito difícil para a gente entender isso e compreender. E esses dias, ontem antes de dormir, a gente estava orando, aí a Aninha estava quase dormindo, ela olhou para mim e falou assim:
Mamãe, deixa registrado aí na sua mente para você me explicar que eu ainda não entendi isso de Deus ser 3 e ser 1. Eu falei, tá bom, filho, a mamãe vai te explicar com calma. Por isso eu ainda... Do ovo. Eu vou explicar para ela sobre isso. A gente sempre fala que, por exemplo, o que é um ovo? O ovo é um ovo, né? Mas do que o ovo é composto? Casca, gema e clara. Ele continua sendo ovo. Ele é ovo se ele for só a casca? Ele é ovo se ele for só a clara? Não. E se ele for só a gema? Também não. É a mesma coisa o nosso Deus. Nosso Deus é o nosso Deus, que é composto de 3 pessoas. Não são 3 forças, são 3 pessoas. Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí, o Senhor nos mostra aqui que Ele nos formou da mesma forma. Então, Ele pegou o pó da terra e nos transformou a carne, nos deu a carne. Ele soprou nas nossas narinas e nos deu o fôlego de vida, o Espírito. E Ele disse, vá e domine. Ele disse, Ele nos deu liberdade, nós passamos a ser, que é a nossa alma. Nós também somos compostos por 3. O corpo, a alma e o Espírito. E é algo tão lindo quando o Senhor fala que Ele sopra na narina do homem e dá a ele o fôlego de vida. Irmãos, isso é muito íntimo. Isso é muito grandioso. Porque o Senhor mostra nisso que Ele faz parte de nós. E que nós fazemos parte dEle. Nós querendo ou não. Querendo ou não, nós somos criaturas que somos extensão do Senhor. Nós somos uma extensão dEle. Nós sabendo ou não, nós querendo ou não, nós aceitando ou não, nós somos. E existe dentro de nós um vazio que sempre vai existir. Até que a gente conheça quem é que vai preencher esse vazio. Todos, eu não sei se a maioria aqui, acho que a maioria não deve ter vindo de berço cristão, a maioria deve ter se convertido, mas sabe aquele vazio que a gente procura? Um vazio que às vezes a gente acha que é um namorado que vai suprir, às vezes a gente acha que é um corpo bonito, às vezes a gente acha que é dinheiro, às vezes a gente acha que é droga, às vezes a gente acha que é a balada, às vezes a gente acha que é o estilo de vida, às vezes a gente acha que é uma casa. Esse vazio que a nossa alma anseia é um vazio que nada vai preencher. Nada, irmãos. Nada. Pode parecer que preencheu temporariamente. Sabe a euforia da droga, ou a euforia da bebida, ou a euforia de um novo amor, ou a euforia de um carro novo. Tudo isso parece preencher temporariamente, mas não sustém. Porque esse espaço é um espaço destinado desde a fundação do mundo ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Isso não adianta a gente querer lutar contra, falar não preciso disso, não quero, isso é biológico nosso, é natural nosso. Nós precisamos preencher esse vazio, e esse vazio não vai ser preenchido por coisa alguma. Pode até parecer que é preenchido, mas não vai ser preenchido. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu tinha esse vazio dentro da minha vida. E eu sempre buscava preencher com alguma coisa. Então, na minha infância e adolescência, eu me dedicava à dança, eu era bailarina, eu achava que aquilo me envolvia, me enchia, e eu fui parando, aí aquilo não me encheu mais, aí você vai para a faculdade, aí você acha que tem uma vida legal, ter um carro, ostentar alguma coisa, que aquilo vai te preencher, e aquilo não preenche. Eu por muitos anos participei de grupos na maçonaria, porque meu pai era maçom, e eu e meu irmão, a gente participava de todas as atividades e de todas as coisas, e vai todo sábado, todo domingo, viaja para lá, viaja para cá. E eu fui crescendo naquilo, querendo encher esse vazio dentro de mim. Mas nada me respondia, nada me tocava por dentro, nada me preenchia. E eu achava que se eu crescesse ali dentro, se eu crescesse nesses grupos, né, que eram dedicados aos filhos de maçons,
Eu achava que se eu me dedicasse ali, empenhasse, exercesse um cargo mais alto, um cargo mais forte, aquilo ia preencher aquele vazio que eu tinha dentro de mim. E eu fui me dedicando, e eu via que momentaneamente supria, mas depois não tinha mais graça, depois eu voltava àquele estado de vazio. E aí eu busquei em religiões, né? Eu busquei em várias religiões. Nós éramos espíritas, de formação misturada de católico com espírita, e eu buscava na religião, eu buscava no encontro, no passe, sabe, nas coisas que aquilo me entregava. E aí aquilo também já não supria mais, e aí eu fui para o budismo, e aí eu cheguei no budismo, e eu tentava entender, eu falava, eu quero aquela paz daquele pessoal, aquele pessoal não fica nervoso, eles estão plenos sempre, eu quero essa plenitude, eu quero essa paz. E eu buscava e eu não encontrava, porque o que estava faltando em mim era algo que a religião não entrega. E eu vou te dizer, se você está aqui hoje para encontrar algo que vai te dar paz, não é a religião que vai te entregar. Não é o culto, não é o pastor, não é o louvor. Quem entrega é o Senhor. Quem preenche é o Senhor. Por isso que a gente não pode buscar o que a religiosidade nos entrega. Eu não posso depender se o louvor for bom ou não. Eu não posso depender se eu venho na igreja ou não. Quem nos entrega, quem nos preenche é o Senhor. E até que eu encontrei o Senhor e comecei a questionar, porque eu me questionava muito. Eu falava, tá, mas e por que sim? E por que não? E por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Eu queria entender. Eu não queria só fazer por fazer ou não fazer por não fazer. E nessa toda a minha caminhada, ninguém me explicava por que sim ou por que não. Até que eu encontrei o Senhor. E o Senhor, Ele não me explicou, Ele me convenceu. Ele me invadiu e Ele me convenceu. E aí a gente estava louvando agora, e a gente falou sobre voltar ao jardim da inocência. E eu estava me lembrando de como foi no começo. De como foi lindo no começo com o Senhor. Porque tudo me maravilhava. Tudo me... Nossa, mas é possível? Não, eu não acredito nisso, eu vou ter que ler. Eu vou ter que estudar. Não, é isso mesmo? Eu vivia, eu lia, eu conhecia, eu buscava, eu vivia. E aí a gente vai crescendo. E aí a gente vai crescendo. Só que às vezes a gente quer crescer demais. E aí a gente se torna crítico demais. E aí a gente acha que a gente conhece tudo, que não precisa saber de mais nada. E aí a gente acha que a gente tem autonomia para viver. E aí quando o Senhor fala, filha, vem cá. Vem aqui para a essência. E muitas vezes me dá uma ansiedade de ver as coisas acontecendo na forma natural, na forma do princípio, sabe? De um Deus, eu quero ouvir de um Deus simples, eu quero ver um Deus simples, eu quero me relacionar com um Deus simples. E às vezes o que a gente vê é tanto eu, não, porque eu faço, porque eu tenho, porque eu sou assim, porque o meu povo, porque a minha igreja, porque o meu Deus, porque eu... Aí a gente começa a colocar as nossas coisas dentro da igreja, a gente começa a colocar as nossas coisas, as nossas crenças, as coisas, sabe, palpáveis. E o Senhor, Ele continua sendo o mesmo Deus de lá de trás. Nosso Deus é um Deus imutável, Ele não muda. Ele é um Deus simples, que pega o pó e sopra na narina. Ele é um Deus que faz do pó. Ele não é um Deus que precisa da tecnologia avançada, Ele não é um Deus que precisa de conexão, de Wi-Fi. Ele é um Deus que é simples, Ele pega o pó. Se fosse hoje, vocês acham que seria diferente? Será que Deus usaria um aplicativo para criar o homem? Eu acho que não. Nosso Deus é o mesmo Deus. E aí eu comecei a refletir que nós acabamos nos tornando escravos daquilo que nós criamos. O Senhor nos criou lá atrás, no jardim, a gente não tinha internet, a gente não tinha revolução industrial, ninguém tinha carro, a gente não tinha o comércio, a gente não tinha o capitalismo. Deus nos criou daquela forma. E quando Ele formou o homem do pó da terra e soprou na narina, Ele criou um padrão de homem.
Ele criou um padrão de homem que precisa da terra, do pó e do fôlego, do sopro. Só que muitas vezes nós estamos hoje vivendo num momento da vida em que parece que eu preciso de mais coisa do que isso. Alguém já se sentiu assim? Precisando de mais do que a gente originalmente necessita? Nós somos originais assim como Adão, assim como Eva. A nossa natureza é a mesma, irmãos. O nosso corpo necessita das mesmas coisas desde lá de trás até hoje. Quem que coloca outras necessidades na nossa vida? Deus ou nós mesmos? Nós mesmos. Então a gente precisa essencialmente daquilo que o Senhor diz que nós precisamos e não daquilo que o mundo diz que nós precisamos hoje. E quando o Senhor nos fez conforme a sua imagem e semelhança, Ele soprou o seu Espírito nas nossas narinas, nos tornando uma extensão dele. Irmãos, é algo muito forte a gente entender que Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Ele não vem, passa e sai. Ele não é uma força que move entre nós. Ele não é um sentimento. O nosso Deus, o próprio Deus, habita em nós. Quem que mora com você na sua casa? Esposa, mãe, pai, filho, marido? Vocês habitam na mesma casa, não é? Imagina que Deus habita dentro de você. Aleluia. Ele não passa, Ele não vem e vai. Ele habita em nós. Aleluia. Ele não deixa de estar. Não deixa. Porque o Senhor fala na palavra que nada nos afasta do amor dele. Nem os pecados, nem montes, nem vales. Nada nos afasta. Nada. Ele não deixa de habitar. Ele não deixa de habitar. Aleluia. É possível alguém morar dentro da sua casa sem você perceber? Só baratas, né? Os Mickeys que aparecem de vez em quando. É possível alguém habitar, morar junto com você? Você chegar lá na cozinha e você tem uma pessoa já lavando a louça. Você vai no banheiro, a porta está trancada e tem alguém tomando banho. Você deita na cama, olha para o lado, tem uma pessoa deitada. É possível você morar na mesma casa com uma pessoa e não perceber ela? É Deus. Aleluia. É possível? Mesmo quando a gente vai para algum outro lugar, você sempre sente a presença da pessoa que está ali junto com você, que está habitando. E o Espírito Santo de Deus, nessa manhã, quer tornar isso claro para você. Ele habita em mim. Ele habita em você. Você querendo ou não? Aleluia. E a boa notícia é que é essa. Você querendo ou não, Ele está. E o fato dele habitar em nós faz cair por terra toda aquela teoria de que venha Espírito Santo. Venha. Seja bem-vindo. Venha. Passeia. Move. Ele não vem e vai. Ele não vem e vai. Ele está. Ele é. Glória a Deus. Ele está. E isso, irmãos, quando isso abre nos nossos olhos espirituais, é algo tão grande. É algo tão grande. Porque nós temos o Deus habitando em nós, irmãos. E aí quando você fala o mover do Espírito Santo, não quer dizer que o Espírito Santo vem como uma brisa ou uma fumaça, passa por mim, aí passa no pastor, aí passa nos irmãos. Quando eu falo assim, Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar, vem mover neste lugar. Por meio do que ele pode mover? Ele é uma fumaça? Por meio de quem ele move? Sim. Deus
Deus só pode se mover entre nós por meio de nós. Só por meio de nós. Ele não é como os espíritos ou como os demônios que vêm falar, ele vai se materializar nessa água. Vai a xícara que vai estourar. Não é assim. Nós somos extensão do nosso Deus. Quando Ele nos criou com a sua mão, Ele fez extensões dele e pôs parte dele, pôs Ele para morar dentro de nós. Não dá para negar isso, irmãos. Não dá para lutar contra isso. E aí, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, queria que os irmãos abrissem. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos diz na palavra que nós somos constituídos por 3 partes distintas, mas que são interdependentes. Nós podemos viver só com o corpo sem a alma? Quando alguém tem uma morte cerebral, o corpo está funcionando, mas a alma já não mais. Ele pode viver ali? Ele vai vegetar, não vai? A gente pode viver só com o espírito? Não. Então, o Senhor nos diz que nós somos seres constituídos por 3 partes distintas, mas que são interdependentes, ou seja, uma precisa da outra. Só que aí o Senhor fala, aqui na palavra, que o próprio Deus da paz, ou seja, não é a religião, não é o homem, não é o pastor, não é o amigo, não é o marido, não é a namorada. O próprio Deus da paz nos santifica inteiramente. Se ele fala que o próprio Deus da paz nos santifica inteiramente, quer dizer que a gente não precisa de intermediário para sermos santificados. O próprio Deus da paz nos santifica inteiramente, completamente, integralmente. E aí, olha só, em que ordem que aparece como nós somos formados aí na sua Bíblia? Nós somos formados de quê? Que ordem que aparece? Primeiro lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar. Isso tem importância, sabia? A ordem como isso aparece, isso mostra que em primeiro lugar vem o nosso espírito. Em segundo lugar, a alma. E em terceiro lugar, o corpo. Nós somos um ser espiritual. Em primeiro lugar, nós somos um ser espiritual que tem uma alma e que habita em um corpo. Olha como é difícil a gente se enxergar dessa forma, não é? Normalmente eu me enxergo de eu sou a Luciana, 1,70 m, 63 quilos, cabelo enrolado, minha negritude, né? Não é assim? Eu primeiro me enxergo assim, essa é a Luciana, que é muitas vezes ansiosa, que muitas vezes quer resolver todas as coisas, que às vezes se cansa, mas que muitas vezes ela se renova. Aí eu estou falando de quem? Da minha alma. E que serve ao Senhor, que é filha do Altíssimo. Meu Espírito. Nós nos enxergamos dessa forma, irmãos. Porque quando a gente olha no espelho, a primeira coisa que a gente vê é o corpo. O segundo lugar que a gente mais acessa é a nossa alma. E o nosso espírito é onde a gente menos vai. Quando o Senhor nos fez um ser espiritual, que tem uma alma e que habita em um corpo. O Senhor é muito claro em dizer que quando nós formos para a glória, o que vai ser levado para a glória? Nosso corpo?
Vai ser nosso corpo? A musculação que eu fiz? Os meus músculos? As minhas roupas caríssimas? É isso que vai levar? O Senhor vai levar o meu cabelo que eu alisei, que eu usei, fiz luzes, vai levar? Os procedimentos estéticos, o que eu comi, o que eu não comi. O Senhor nos mostra que nós temos que entender, irmãos, de uma vez por toda, que nós somos seres espirituais, que têm uma alma e que habitam em um corpo. Nós habitamos nesse corpo, assim como o Espírito de Deus habita em nós. Ele é o nosso corpo. Deus é o nosso corpo. Eu posso falar que Deus é loiro e tem 1,70? Não. Ele habita em mim, mas Ele não é o meu corpo. Assim como o meu Espírito habita em mim, mas não é o meu corpo. Por isso, e só por isso, por sermos seres espirituais, nós podemos nos comunicar com Deus. Quando nós entendemos que nós somos espíritos que têm uma alma e que habitam em um corpo, aí a gente consegue se comunicar com Deus. Aí a gente não precisa de intermediário, não precisa do pastor, não precisa da religião, não precisa do óleo ungido, não precisa do lenço, não precisa da vassoura, não preciso do banho disso, do banho daquilo, não preciso. Eu sou um ser espiritual que posso comunicar com aquele que soprou o fôlego de vida na minha narina. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, quem é mãe? Quem lembra do primeiro chorinho? Quando o neném sai da barriga e vem aquele choro. Não é incrível, irmãos? É incrível aquele primeiro choro. É aquele momento que o Espírito de Deus entra. É aquele momento que o fôlego de vida vem. Até então o bebê ele é um corpo, certo? Ele é uma alma. Ele já tem a alma dele ali, mas ele não tem o Espírito. E é naquele momento em que o Espírito vem e toma. E toma. E a mesma coisa acontece quando a gente aceita o Senhor Jesus. Quando a gente fala, eu quero viver a vida com o Senhor. Aleluia! Eu reconheço que eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Espírito habitando em mim. Porque tem um quarto aí dentro. Lembra que a gente falou da necessidade lá no começo? Que todo mundo tem uma necessidade que a gente vai tentando. Tem um vazio que você tenta suprir. Com bebida, com droga, com palavra, com amigos, com dinheiro. Sabe esse quartinho? É um quarto que está lá. Aí você vai lá e enche ele de bebida. Aí você fala, já esvaziou. Aí você enche aquele quartinho de drogas. A hora que passa, você fala, esvaziou. Aí você enche ele de dinheiro. Porque aquele quarto não é para isso. Aquele quarto é para o Espírito Santo. Aquele espaço é um espaço dedicado. Que só o Espírito Santo de Deus pode habitar e pode completar. E aí, a partir do momento que eu entendo isso, eu falo, eu quero que o Espírito Santo de Deus habite em mim. Eu quero que Ele faça morada em mim. A partir desse momento não há mais vazio. Não há mais vazio. Pode ter vale, pode ter montanha. Pode ter necessidade, pode ter abundância. Mas não há mais vazio. Não há mais vazio. Se há vazio, é porque o Espírito Santo ainda não entrou. É porque você ainda não esvaziou o quartinho, abriu a porta, arrumou a cama, colocou lá um abajurzinho, um copinho de água. Se ainda há vazio, é porque o Espírito Santo ainda não habita. Mas e aí, Lu? A gente nunca vai ter vazio na vida? Vai. Mas não é esse vazio que eu estou falando. Às vezes a minha alma vai se sentir vazia, às vezes o meu corpo vai se sentir vazio, e vai vir a perecer, mas o meu espírito não. E aí é por isso que, como o pastor falou, que às vezes a gente passa por provas. Daniel na cova dos leões. O corpo dele padeceu ali, mas o Espírito Santo estava com ele. Ele estava com Deus ali. E o Senhor nos chama a isso, a ter uma vida em que não estou prometendo para você que nunca mais você vai se sentir vazio. Não é isso. O corpo vai se sentir vazio, a alma vai se sentir vazia muitas vezes, mas o Espírito nunca. 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 E aí, queria que abrisse em 2 Coríntios 5,17.
Foi, né? O da abertura. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E aí, eu aceito Jesus. Então, para entender, o que é se alguém está em Cristo? O que é estar em Cristo? É eu reconhecer que eu aceito e eu declarar publicamente que eu aceito esse Jesus como meu Salvador. É dizer assim: Senhor, eu entendi que eu não posso caminhar sem Ti e eu quero caminhar contigo. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu reconheço que não há vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. Eu reconheço a Tua obra da cruz. Eu entendo. Não é um ato de, quem não aceitou Jesus vem aqui na frente, aceita e vai embora. Não é isso. Não é isso. É entender quem é Cristo na sua vida, entender a dependência que nós temos de Cristo. Isso é estar em Cristo. Porque quando eu entendo a minha dependência de Cristo, eu vivo segundo a sua ordenança. Certo? Então, se alguém está em Cristo, ou seja, recebeu o Senhor, entendeu e declarou: eu quero esse Deus, eu quero viver com esse Deus, eu quero servir a esse Senhor. Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. Quando nós estamos em Cristo, então eu aceito, eu recebo Jesus, eu começo a caminhar com Ele, diz o que eu sou? Nova criação. Mas aí, o que vai mudar em mim? Meu corpo muda? Podia emagrecer, né? Quando a gente aceita. Podia vir um pacote, né? Aceita Jesus, emagrece, fica saudável. O meu corpo muda? Os vícios que eu tenho continuam? O meu corpo, se eu venho para Cristo e eu sou uma pessoa viciada em um medicamento, ou em crack, ou em bebida, só por eu ter vindo a Cristo, o meu corpo vai mudar? Eu vou deixar de ter a vontade de fumar? Eu vou deixar de ter a vontade de beber? Meu corpo por si só, por eu estar em Cristo, eu vou parar de depender de medicamento? Então não é meu corpo que muda, certo? Nós mudamos os nossos sentidos. Eu passo a enxergar melhor, eu passo a ouvir melhor? Não, certo? Então não é meu corpo que muda. Então eu não sou nova criação em corpo. O que tem que mudar? Se não é o meu corpo, e eu sou corpo, alma e espírito, o que muda? Romanos 12, não precisa abrir, eu vou ler. Romanos 12 diz assim, 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde que está a transformação quando eu chego a Cristo? Mente, alma. É isso que transforma. O que transforma é a minha mente, mudança de mente. A vontade de Deus é uma só. Diz assim na palavra: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não fala assim, que sejam capazes de comprovar as vontades de Deus. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela não é só boa. Se é só bom e não é perfeito e agradável, não é vontade de Deus. Se é só agradável, mas não é perfeito e não é bom, não é a vontade de Deus. Se é só perfeito, mas não é bom e não é agradável, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é integralmente boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. E ela só acontece integralmente, ela não acontece por partes. Mas para provar da boa, perfeita e agradável
agradável vontade de Deus, nós precisamos, primeira coisa, apresentar o nosso corpo diante do Senhor e falar: eis-me aqui, Senhor, olha aqui como eu estou, cheio de vícios, cheio de necessidades, cansado, atribulado, está aqui o meu corpo. Primeira coisa, para que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Aqui no versículo diz: portanto, ofereçam-se em sacrifício vivo, ofereçam-se e sejam transformados. A mente transformada, transformar a mente, a nossa alma, o nosso entendimento. Então, voltando em Coríntios, o que faz, de novo? Eu apresento o corpo, transformo a mente ou a alma para ter o que novo? Para ter o espírito novo. Eu apresento o meu corpo, transformo a minha mente para poder ter um novo espírito que vem de Deus. E aí, na palavra diz que nós fomos regenerados pela divina semente. O que quer dizer que nós fomos regenerados pela divina semente? Que nós fomos nascidos de novo, renovados, refeitos. E aí, para a gente finalizar, estou indo para o final já, 1 Coríntios 14, 14. 1 Coríntios 14, do 14 ao 16. Diz assim, pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. O Senhor nos ensina que nós devemos adorá-lo com o nosso espírito, mas com o nosso entendimento. E como que eu vou adorar a Deus com entendimento? Como que eu vou adorar a Deus? Às vezes a gente acha que adorar a Deus é com o espírito, é cantar. E ontem a Dessa falava sobre isso no culto. O Senhor nos chama a orar com entendimento, a orar e adorar com entendimento. Porque eu posso estar adorando em espírito e orando em espírito e dando ação de graças, mas quem está do meu lado não está entendendo, não está sendo edificado. Aqui no começo fala: pois se oro numa língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Mente infrutífera. O Senhor nos alerta que nós podemos estar orando e adorando em espírito, mas a nossa mente estar sendo infrutífera. E aí a palavra, o Senhor fala que a mente vazia, mente vazia, sai um demônio, voltam quantos? 7. Porque a casa está limpa. Eu posso estar orando em espírito, adorando em espírito, mas se a minha mente não está adorando também, ela se torna infrutífera. E é aí que entra a doença da alma. É aí que nós adoecemos a nossa alma. Aí você fala: mas eu estou na casa do Senhor, eu estou orando, eu sinto o Espírito, mas a minha mente, mas a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, a tristeza. Por quê? O Senhor diz muito claro aqui: oro com o Espírito, mas nós temos que louvar e adorar com a nossa mente, irmãos. E sabe o que é louvar e adorar com a nossa mente? É a hora que começa a nossa mente a querer dar um passinho fora, ouvir um pensamento ruim. O que a gente tem que fazer? Bendiga ao Senhor, o que fala o versículo? Bendiga o Senhor ao meu corpo? Bendiga ao Senhor, ó minha alma. A gente tem que estar com a mente conectada em Cristo. Não é só o Espírito, é a mente, é o pensamento. É aquele sentimento de: meu Deus, agora vai acontecer. Bendiga o Senhor a minha alma. Não andeis ansioso por coisa alguma, basta cada dia o seu próprio. E aqui, irmãos,
trabalhar aqui. E aí, eu tive uma aula com um médico que eu fui a semana passada, que ele começou a me explicar o que um pensamento se transforma quimicamente dentro do nosso corpo. Vocês sabiam que o pensamento tem ação química no nosso corpo? Ele pode se transformar em célula cancerígena, sabiam? O pensamento pode desencadear uma cadeia de reações e reações e reações e reações no nosso organismo que pode me levar a um câncer, a um AVC. O pensamento, irmãos, isso é muito sério. Aí sabe por que eu estava pensando? Eu falei, mas aí eu não vou pensar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dominar os meus pensamentos. Mas como que eu domino? Com a minha carne? Não, porque a minha carne está vendo ali o barraco caindo. Eu tenho que crer nas promessas do Senhor. Aí a minha mente, a minha alma tem que estar fixa na palavra. Aí eu tenho que me alimentar da palavra para saber o que o Senhor me promete. O que o Senhor me promete? O que o Senhor quer de mim? O que Ele espera de mim? É isso. E por que hoje a gente padece tanto, irmãos, de doenças da alma? Por que a gente é tão ansioso? Por que tem tanta depressão no nosso meio? Por que tem tanta angústia? Porque nós somos originalmente formados para morar no jardim. O nosso organismo pode falar de evolução, pode falar de novos tempos, pode falar do que for. Nós fomos formados para morar no jardim, para viver no jardim, para ter pouca influência de informação. Nós somos feitos para viver numa vida com tranquilidade, com paz. Num lugar onde você não precisa ganhar dinheiro para pagar a conta, num lugar onde você não precisa educar bem seus filhos, senão o mundo leva eles embora. Nós somos criados para viver num lugar onde a gente teria o fruto da terra. Eu não teria que me preocupar em adquirir o fruto. Eu fui criada, a nossa biologia, nosso DNA, nossa formação é para viver num lugar sem essa chuva de informação que a gente recebe, sem essa cobrança maluca de ser, de ter, de conquistar, de seguir, de caminhar. Deus nos fez detalhadamente com propósitos mínimos, irmãos. Existe um salmo que diz que o Senhor nos teceu no ventre das nossas mães e que osso algum nosso estava escondido dele. Ele nos formou minimamente. E quando Ele diz que Ele nos forma minimamente, Ele nos coloca limites físicos. E eu estava refletindo sobre isso. Por que nós temos sono? Não seria muito mais fácil se Deus fizesse a gente com um cabo de carregador? Não seria? Põe o dedinho lá na tomada, 10 minutos, estou pronto, vou de novo, vou embora, mais um dia. Quem nunca se pegou pensando nisso? Às vezes a gente está tão acelerado, não é? Às vezes a gente está tão corrido que você fala, meu Deus, eu não posso parar para dormir. Eu não posso parar para dormir. Eu queria me recarregar. Por que o Senhor nos fez sentir fome? Por que nós temos que comer a cada 3 horas, irmãos? Olha o mistério nisso. Olha o mistério nisso. O Senhor não podia nos ter feito com uma alimentação por semana? Ou feito cacto, que recebe água uma vez no ano, sei lá, e fica o resto? Sem precisar? Por que o Senhor nos fez com fome, com necessidades fisiológicas? Por que a gente tem que ir no banheiro todo o tempo? Por que eu preciso? O Senhor nos fez com limites físicos para nós lembrarmos que nós temos limites. Para lembrar que nós não somos super-heróis. Para lembrarmos que nós não estamos acima de tudo e de todos. Nós não estamos. É o momento que o Senhor fala, lembra-te que você é minha criação. Para comer. Para comer. Quantas vezes, irmãos, eu chego no final do dia, a Bia que está aqui, trabalha comigo, me deixa mentir. A gente chega no final do dia assim, ó. Para ir no banheiro porque não foi no banheiro. O dia inteiro. Você sente que tem alguma coisa incomodando, mas o que é? Não foi ao banheiro. Passa o dia sem comer. Noites sem dormir. Porque o nosso organismo está ligado em coisas, em necessidades que ele não é feito para. Nós não somos feitos para o tanto de necessidades e de imposições e de cobranças que nós vivemos hoje. É impossível. Vai lá para o interiorzão. Vamos lá para o interior do Piauí, lá no interior, numa comunidade bem pequenininha.
vocês? Os mais evoluídos, mais próximos do que o Senhor criou, são eles. Nós não estamos próximos do que o Senhor fez para nós. E aí a gente corre para uma evolução que não é o que o Senhor fez para nós. A gente quer ter o celular mais avançado, a conexão mais rápida em casa, mais canais na net. A gente quer ter um salário melhor, a gente quer ter um cartão de crédito com mais limite. A gente quer ter vários tipos de coisas dentro de casa, uma geladeira cheia de coisas em fartura. Eu quero ter várias viagens. Eu quero ter vários títulos, várias faculdades, vários cursos. E a gente está correndo, irmãos, para o contrário do que o Senhor nos fez. A gente está lutando contra a nossa essência. Que não muda, não muda, não muda. O Senhor me fez para viver no jardim. E eu quero te convidar a ter isso na tua mente essa semana. Quando as coisas começarem a degringolar, eu estou falando isso para mim, ó. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Quando as coisas começarem a correr, começar a pegar, o Senhor me fez para viver no jardim. Ah, isso quer dizer que eu vou abrir mão, que eu não trabalho mais, que eu não preciso mais correr das coisas? Mas a minha essência tem que ser essa. O Senhor me fez para viver no jardim. O Senhor me fez para viver no jardim. E aí o Senhor coloca esses limites físicos para nós lembrarmos que nós somos finitos. Nós somos finitos nessa terra. O nosso corpo é finito, mas o nosso espírito é infinito. Quando eu for para a glória, eu vou ser outra pessoa? Eu vou ser, pastor, quando eu for para a glória, eu vou ter outro espírito? Vai trocar o meu chip? Não? Eu vou poder escolher lá ser outra pessoa, ser um homem, ou ser diferente? Eu vou trocar? Quando eu for para a glória, é o meu espírito que hoje está aqui. Então o meu espírito é infinito. Olhando pelo aspecto do espírito, eu sou imortal. Já pararam para pensar que é esse espírito que está aqui dentro da gente, o meu espírito, que eu vou levar para a glória? Como é que eu vou chegar lá com esse espírito que eu tenho hoje? Como eu vou me apresentar para o Senhor? Eu estava pensando nisso esses dias. Eu falei, meu Deus, quando eu chegar na glória, como que eu vou me apresentar? O que o Senhor vai ver? O que Ele vai enxergar de mim? E aí o Senhor nos fez também necessitar da natureza. Originalmente, nós não íamos viver no jardim? O Senhor nos faz com necessidade de água, não faz? Necessidade de alimentos, não faz? Por que Ele fez? O que teria no jardim, irmãos? O que teria no jardim? Entrou no jardim do Éden. Primeira coisa que você ia ver era um McDonald's. Não era? Olha, o meu paladar infantil gostaria que fosse isso. Eu adoraria que fosse um McDonald's, que eu comeria McDonald's todos os dias da minha vida. Wi-Fi? Vai ter uma plaquinha, será? No Éden, no jardim do Éden, assim, ó, Wi-Fi, senha, Jesus Cristo. Será que vai ser assim? Será que seria assim o jardim? Então, o que o Senhor nos fez? Biologicamente necessitados de água, de alimento. Agora, vamos olhar para nosso dia a dia hoje. O quanto do que o Senhor originalmente, e aí não é papo de natureba não, porque eu não sou natureba. É papo de alguém que precisa ser natureba, mas não é. O Senhor originalmente nos formou para termos água, comida que vem da terra. E o que a gente coloca para dentro, irmãos? O que a gente coloca na nossa vida para dentro? Aí a gente tem colesterol alto, triglicérides, diabetes, pressão alta, câncer. Por quê? Porque o que a gente está colocando para dentro de nós é o que originalmente a nossa carne foi preparada para. Nossa carne foi preparada para todos esses alimentos que a gente come hoje? Mas o que nos faz comer esse alimento? A nossa carne foi preparada para estar conectados 24 horas por dia, recebendo informação, luz. Foi feita
já fizeram exame de sangue e tem deficiência de vitamina D? Sabe o que é deficiência de vitamina D? Falta de sol. Falta de sol. Nós estamos enclausurados, irmãos. Estamos enclausurados em escritórios, em salas, atrás de um computador, porque a gente tem prazo. Porque eu tenho que entregar. Porque se eu não entregar, o fulano vai me cobrar. Se o fulano me cobrar, ele vai, eu vou perder o cliente. Se eu perder o cliente, como é que eu pago? E aí eu estou doando algo que Deus fez em favor de coisas que não foi Deus quem fez. Eu estou doando o meu corpo, a minha alma, em favor de coisas que não foi Deus que fez. Nós podemos raciocinar. Aí você fala assim, tá, mas aí eu não posso raciocinar? O Senhor não me dá liberdade de raciocinar? Pelo contrário, nosso Deus é um Deus que deu a liberdade para nós, não foi? O que ele fala? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos dá liberdade. Nós somos seres que somos autônomos. Nós somos seres que temos livre arbítrio. O Senhor não quer robôs. E aí o Senhor, você pode questionar, mas então a gente não pode raciocinar? Sim, nós devemos raciocinar. Mas nós não podemos ser escravos dos nossos pensamentos. Devo raciocinar, mas devo impor limite ao meu raciocínio e falar: Senhor, muda a minha mente, aquieta-te, ó minha alma. E eu estou falando isso para vocês, irmãos, mas é muito difícil isso para mim. Não pensem que para mim é fácil parar de raciocinar. Não. Agora eu não vou pensar em mais nada. Não é fácil. É uma luta nossa de fazer os nossos pensamentos obedecerem a Cristo. E quanto mais informação a gente tem, mais informação a gente quer. Quanto mais informação a gente é acostumado a receber, mais informação a gente quer receber. Quanto mais eu fico no celular, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mais eu quero ficar. Quanto mais, quanto menos. E aí eu começo a não aceitar que está acontecendo alguma coisa e eu não estou sabendo. Eu começo a não aceitar que aconteceu alguma coisa no mundo e eu não sei. E aí eu quero saber, eu quero mais informação, e mais informação, e mais informação. E jornal, e TV, e rádio, e celular. E quando o meu cérebro foi feito para habitar onde, irmãos? Aonde? Para onde meu cérebro foi configurado? Ele foi configurado para um lugar onde não tem tanta informação. E aí eu estou entregando algo que Deus me deu para algo que não foi Deus quem fez. Não foi para isso. Lu, mas eu tenho minhas contas para pagar, eu dependo do meu trabalho. Eu falo por mim. Meu trabalho depende de informação. Eu mexo com redes sociais. Eu acompanho meus clientes nas redes sociais, eu preciso estar antenada para poder propor coisas novas para os clientes e tal. E é uma luta, irmãos, porque tem hora que eu não quero. Tem hora que a Luciana do Jardim só queria estar lá no sítio. Só queria estar lá no jardim. A Luciana do Jardim. Vendo qual maçã que eu vou colher para fazer a sobremesa. Ou está correndo atrás das crianças que estão correndo no gramado, que foram tomar banho de cachoeira, que nem a Alessa falou no louvor. Sou só eu que sinto isso, irmãos? Não tem hora que dá vontade da gente falar: cadê o jardim? Cadê esse jardim? E aí o Senhor fala na sua palavra, para eu terminar, vou terminar. Em João 14, se vocês puderem abrir, João 14, 12. João 14, 12 fala assim, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Nós temos limite do corpo? Temos limite do corpo, não tem?
Nosso espírito, irmãos, é ilimitado. Aleluia. Ilimitado. Porque o Senhor aqui não sou eu que estou falando, tá? O que o Senhor falou aqui? Aquele que crê em mim também fará também as obras que tenho realizado, fará ainda maiores do que essas. Jesus transformou o vinho, a água em vinho, multiplicou os pães, os peixes, curou enfermos. Chegou para Lázaro e falou: Lázaro já estava apodrecendo. Falou: levanta, vem. Aí a palavra fala que a gente vai fazer isso e mais. Aí sabe o que acontece? A gente quer desenvolver o nosso corpo para sermos grandiosos no corpo, grandiosos na alma, e deixamos o espírito, que é onde o Senhor falou que nós podemos ir além. Nós deixamos o espírito morto. E aí eu não acredito, eu não confio. Se eu colocar a mão na minha irmã que está com dor de cabeça, ela vai curar. Aí eu não acredito que se eu orar, eu vou ter. Aí eu não acredito que se eu colocar minha fé em ação, eu vou conquistar. Porque é muito mais fácil eu ver a musculação que eu faço e o músculo formando. É muito mais fácil eu ver a minha graduação, eu fazendo prova, eu estudando e tendo um título, um diploma, do que eu ver o meu exercício no meu espírito e ver as coisas maiores acontecendo. O Senhor não falou que a gente faria só coisas iguais, Ele falou que nós faríamos coisas maiores. Maiores. Mas por que a gente não faz coisas maiores pelo Espírito? Porque toda a nossa energia está concentrada no nosso corpo e na nossa alma. Nós estamos concentrados em tentar sobreviver ao que esse mundo impõe. Nós estamos concentrados em tentar ter um corpo melhor, um corpo mais bonito, uma aparência boa, aceitável. Nós estamos empenhados em ter conhecimento, em ter títulos, em ter isso e aquilo. O nosso espírito, irmãos, atrofia. E o espírito é a única parte do nosso corpo que o Senhor, é a única parte de nós que o Senhor garante que é ilimitada. É o único lugar onde nós podemos todas as coisas. Em nome de Jesus. Eu não posso todas as coisas em meu nome. Eu não posso. Mas eu posso todas as coisas em nome de Jesus. E a gente não se enxerga dessa forma, irmãos. A gente se enxerga com poder ilimitado no corpo, poder ilimitado na mente, mas a gente se enxerga limitados no espírito, que é o único lugar que o Senhor garante que nós não temos limitação. Mas nós temos uma energia vital. Eu tenho uma energia dentro de mim. Onde eu estou focando a minha energia? Onde, irmãos? Onde? O Senhor nos leva, irmãos, a entender de uma vez por todas que nós temos que estar crescendo na presença dEle. Crescendo, irmãos. Não precisa abrir, mas em Provérbios 4:20 fala assim: meu filho, escute o que eu digo a você. Presta atenção, não parece mãe ou pai falando? Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. As palavras do Senhor são vida para quem as encontra e saúde para todo o nosso ser. Aleluia. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. O que está diante de nós? Cristo. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Irmãos, não é fácil falar isso. Não é fácil falar isso.
E ainda bem que não é por mim. Ainda bem que não sou eu. Ainda bem que é o Espírito quem fala. Porque se eu for olhar para mim, a Luciana, não a Luciana do jardim, a Luciana de hoje, eu não teria condições de falar disso. Não teria. Porque a Luciana de hoje é totalmente conectada, a Luciana de hoje é totalmente voltada para as coisas desse mundo, preocupada, ansiosa. A Luciana de hoje é essa. Mas a Luciana do jardim, ela tá lutando aqui dentro. A Luciana do jardim. Ela está lutando aqui. Ela está querendo derrubar a Luciana de hoje. E minha oração é para que ela consiga. Eu estou torcendo por ela. Se eu pudesse torcer por uma, eu estou torcendo por ela. Para a Luciana do jardim ganhar força e crescer. A gente tem que escolher, irmãos. Nossa vida é feita de escolhas. E eu posso garantir que a caminhada com o Senhor ela é mais leve. A gente não deixa de passar pelos problemas. Daniel não se livrou da cova. Paulo e Silas não se livraram da prisão. Jesus não se livrou da cruz. Mas todos passaram pelos problemas e venceram, porque tinham Deus consigo. Não vou me livrar, nós não vamos nos livrar, irmãos, das tribulações. Escolher o caminho com Cristo não é escolher o caminho que não tem problemas, mas é escolher caminhar com aquele que pode todas as coisas e que nos deu o quê? Poder para fazer mais. De todas as minhas opções, de tudo que eu podia escolher na minha vida, escolher a Cristo foi a melhor. Foi a melhor opção que eu já fiz na minha vida. E muitas vezes, nesses dias maus, nesses dias turbulentos, nesses dias que a gente tem passado tanta coisa, eu me vejo assim, que a única coisa que eu tenho é o Senhor. Tenho um marido maravilhoso, tenho filhos lindos, tenho uma família perfeita, tenho um trabalho que eu amo, pessoas ao meu redor que eu amo. Mas de tudo que eu tenho, de verdade, é o Senhor. O que eu tenho é o Senhor. E eu queria te convidar a ficar de pé, para nós adorarmos ao Senhor, entendendo que nós somos seres formados para originalmente adorar a Ele. Essa é a essência, a nossa essência. A nossa essência é adorar. A nossa essência é sermos crianças correndo no jardim. Foi para... mas Lu, eu já tenho 60, 70 anos, eu estou cansada. Nós somos formados para desfrutarmos de um jardim. Foi para isso que nós fomos formados. Não exija do seu corpo mais do que ele pode. Não exija da sua mente mais do que ela pode. Mas seja intenso no desenvolvimento do seu espírito. Exija do seu espírito. Vá além com o seu espírito. Que nós possamos entender esse propósito. E quem hoje chegou nesse lugar aqui sem entender direito porque veio ou para que veio, eu queria te pedir que durante esse louvor entregasse seu pensamento, sua alma, seu coração, para que o Senhor venha tocar e venha mostrar qual é a nossa função. E entender que para tudo há um propósito, mas que o propósito inicial nosso é de adorar o Senhor. Foi para isso que Ele nos formou.